Oi, eu sou a Jana, eu moro aqui em Orlando, eu não casei com americano, não sou de família rica e mesmo assim eu resolvi me mudar para os Estados Unidos. Hoje eu vou contar como é que eu fiz isso legalmente e como tudo deu muito errado antes de dar certo e eu consegui o meu green card para ficar aqui para sempre. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tive confiança nenhuma em mim. Eu fiz todas as coisas achando que eu não ia conseguir. E no final eu conseguia. Primeiro que isso nunca chegou a ser um sonho ou um objetivo concreto para mim. Não era uma coisa que eu via como, eu vou traçar tudo na minha vida para fazer isso. Simplesmente aconteceu e é claro que eu tinha vontade, mas eu não entendia que isso era uma coisa possível. Foi só quando a gente conheceu uma pessoa que morava aqui, que tinha green card e que não era rica, foi que eu entendi que era ok, dá pra fazer. Eu achava que você tinha que ter muito dinheiro pra vir pra cá, assim, ou, casar com um americano. Na verdade, é por isso que eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, porque eu quero mostrar pra outras pessoas que é possível e você não precisa estar nessas condições super ideais pra fazer isso. Essa coisa de entender que, ok, dá pra se mudar e vamos fazer, aconteceu comigo de 2015 para 2016. Eu fiz uma viagem para cá com a minha família e quando eu voltei eu pensei, ok, talvez dê para fazer. E eu estava no meio do meu mestrado, então eu resolvi me organizar para vir para cá depois do mestrado, passar um tempo e ver o que ia acontecer. Mas não é assim, né? Resolvi e vou me programar e é uma coisa assim fácil. Não, exigiu muito planejamento. A partir daquele momento, toda a minha vida passou a ser isso. A minha vida e a do meu marido, Daniel, passou a ser, a gente vai para os Estados Unidos quando você acabar o seu mestrado. A gente tinha todo o suporte para voltar, não era como se a gente estivesse largando tudo no Brasil para sempre, mas a gente precisava deixar tudo preparado para caso a gente resolvesse não voltar. A gente tinha acabado de se mudar para um apartamento, a gente ia se casar. A gente se casou, tá? E a gente começou a mobiliar o apartamento. A gente comprou fogão e geladeira assim que a gente se mudou e depois a gente não completou o resto da casa. E o pior, as pessoas falavam com a gente, até quando a gente casou oficialmente, né? As pessoas vieram, queriam dar presente pra casa. E a gente falava, não dá presente não. Não dá presente não, porque senão a gente só ia ter o trabalho de pegar o presente e depois ter que vender o presente, né? Então, a gente pediu para as pessoas, na verdade, não darem nada pra gente. Nesse período de planejamento, além de não formar a nossa vida no Brasil, a gente ainda teve que começar a pensar em como seria a nossa vida para passar esses meses iniciais nos Estados Unidos. A gente viu muito vídeo e, graças a Deus, meu marido é uma pessoa que gosta de planilhas. Então, para tudo, a gente tinha uma planilha. A gente viu mais ou menos quantas pessoas gastavam aqui. Isso é até um vídeo que eu quero fazer para vocês depois, contando como que é o custo de vida aqui, para que você possa se programar também. Então, assim como essas pessoas me ajudaram, eu quero ajudar vocês. E o Daniel fez até planilha para a gente organizar as avaliações dos apartamentos que talvez a gente fosse alugar. Eu só quero que vocês entendam que foi bem demorado. Exige muita pesquisa para você, quando chegar no lugar, tá pronto, para você não depender de ninguém. E a gente basicamente não dependeu de ninguém para organizar a vida aqui na nossa chegada. Depois dos nossos primeiros meses aqui, que a gente tava, estamos nos Estados Unidos, estamos curtindo, eu tava descansando, porque o meu mestrado foi realmente bem estressante. E finalmente a gente estava, relaxando um pouquinho. Nós resolvemos, ok, vamos dar entrada no visto pra gente ficar mais um tempo aqui. E aí demos entrada no visto L1 pro Daniel, que fazia com que ele tivesse que trabalhar numa determinada empresa e me dava a possibilidade de trabalhar para qualquer outra empresa quando eu tivesse a minha permissão de trabalho. A gente tinha muito controle com o dinheiro que a gente trouxe do Brasil, porque eram economias de uma vida inteira e principalmente do último ano que a gente passou no Brasil. Era muito suado aquele dinheiro. Não era uma coisa que a gente tinha disponível para investir, resolveu investir e ir para os Estados Unidos. Não, foi difícil conseguir. Então a gente era bem assim, contido. Eu tava até vendo um vídeo outro dia do nosso apartamento, assim que a gente chegou. Vi como a gente comprou pouquinho coisa, a gente não tinha ainda a casa montada direito, a gente tava esperando. Mas isso não nos impediu de tomar algumas decisões erradas, algumas decisões financeiras erradas, que acabaram fazendo com que os nossos gastos fixos fosse muito maior. A gente estava confiante que a empresa ia dar certo, que eu ia ter um emprego logo. Então a gente ia ter dinheiro para cá com aquilo tudo. Estava na nossa planilha. Se a gente vai ganhar tanto, a gente vai gastar tanto, então ok, a gente pode ter esses gastos fixos. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? Claro. Mal deu tempo do nosso negócio dar errado,
porque sim, deu errado. Mas a gente já levou um golpe, logo de cara. Sabe aquele dinheiro suado que eu falei que a gente ganhou? Alguém deu um jeito de tirar ele da gente. Uma boa parte. Uma parte que fez muita diferença. Nós basicamente fomos convencidos de que a nossa empresa não daria certo se a gente não investisse num outro negócio que não tinha nada a ver, mas porque essa pessoa ia nos dar contatos comerciais. Que sem essa pessoa, a gente não ia conseguir contatos comerciais. A gente não conhecia ninguém. E realmente a gente não conhecia ninguém. Então a gente teve medo. Quando a gente finalmente entendeu, e não demorou muito pra gente entender não, que isso tinha sido um golpe, na verdade, a gente cortou relações, óbvio, com essa pessoa, mas foi muito difícil. Por mais que a gente trabalhasse para reaver o nosso dinheiro, era muito complicado fazer a empresa funcionar com aquele dinheiro que faltava para a gente investir na nossa empresa. E a minha permissão de trabalho não chegava nunca. Demorou muito para ela chegar. E a gente acabou chegando num ponto que não dava para se sustentar mais somente com esse dinheiro da empresa. Quando eu me mudei para cá, meu sonho era que a gente ia ganhar dinheiro com a empresa e eu ia poder trabalhar no meu canal do YouTube, fazendo isso que eu estou fazendo agora, só que em tempo real, né? Contando como as coisas estavam acontecendo. E ao mesmo tempo eu ia estar procurando um emprego numa grande empresa, um emprego bacana, que, né, eu pudesse ali conciliar, porque ia ser um emprego de 9 às 5 e tal, e que eu pudesse conciliar com o YouTube, porque isso aqui é o que eu sempre sonhei em fazer. Mas é aí que vem a dura realidade americana. O lance da gente não conseguir se sustentar, por muita sorte, isso meio que aconteceu ao mesmo tempo que chegou a minha permissão de trabalho, finalmente. E aí eu peguei o primeiro emprego que me apareceu. Não era o melhor emprego do mundo, mas eu precisava do dinheiro e eu não tinha tempo, eu não podia esperar uma semana para começar a trabalhar. Eu ganhava por hora, não era muito, a gente sabe que empregos que pagam por hora geralmente não pagam muito aqui nos Estados Unidos. E eu tinha que ficar disponível todos os dias da semana. Embora eu não trabalhasse no final de semana, eu tinha que estar disponível porque se acontecesse alguma coisa era a mim que as pessoas iam recorrer. E isso era muito estressante. Era como ser dono de um negócio, mas não ganhando para ser dono de um negócio. E eu não podia simplesmente sair desse emprego por gratidão às pessoas que me deram essa oportunidade, porque, né, ali no desespero, eu pedi um emprego e tal, e essas pessoas, não, ok, tá aqui o emprego para você. E não era um emprego para ganhar o mínimo que pode pagar aqui na Flórida, não, era um emprego ok. Eu não podia simplesmente virar para essas pessoas e falar, ah, não, agora eu arranjei um emprego aqui que dá $2 a mais por hora, eu vou para esse, e depois ir, né, escalando na minha vida profissional aqui. Eu simplesmente fiquei de mãos atadas. Eu aguentei o quanto eu conseguia aguentar, mas aí apareceu uma oportunidade irrecusável e eu tive que sair e, infelizmente, essas pessoas entenderam e eu sou realmente grata até hoje por essa oportunidade, mas chegou a hora de eu sair e as coisas começaram a melhorar um pouco. Um pouco antes disso, quando eu ainda estava nesse emprego por hora, a gente descobriu que estávamos sendo muito mal orientados com relação ao nosso visto. Então, isso poderia colocar tudo a perder. O chão sumiu para mim. Naquela noite, eu acho que eu não dormi. Era o nosso pior pesadelo. Ter feito tudo isso, vir, dar entrada num visto que não foi barato, estar passando pelo que estávamos passando e ainda dar errado a nossa questão imigratória. Nós rapidamente encontramos um novo advogado, rapidamente agora, mas demorou alguns dias e nós ficamos desesperados porque ninguém queria pegar o nosso caso. A gente falou com advogados que são recomendados assim pela comunidade brasileira, eles olharam e falaram, ah, não, vocês não têm chance de fazer nada, basicamente. E ignoraram a gente. Então a gente ficou, meu Deus, foram dias de horror e tensão. Mas felizmente a gente contratou um bom advogado e demos entrada no processo que nos deixava mais perto do Green Card. E ainda dava ao Daniel a possibilidade de ter um emprego formal. Como a gente estava com dificuldades com a empresa, de investir para fazer com que ela, né, tivesse mais clientes, isso era uma ótima solução. Só que aí, né, claro, né, como todo castigo é pouco, o primeiro emprego do Daniel foi ainda pior do que o meu. Ele conseguiu, assim, se superar. Era um emprego que era longe, o chefe dele era horroroso e não pagava o suficiente. Foi tão ruim, tão estressante, consumia tanto que a gente não conseguiu mais ter a empresa, nem como uma coisa assim secundária, porque a gente poderia ter continuado tentando fazer a nossa empresa rodar, mas infelizmente a gente teve que negar clientes, negar serviço para pessoas bacanas que gostavam da gente, que gostavam de trabalhar com a gente, porque não dava mais. A gente não tinha horas no dia, porque a gente tinha as horas que a gente tinha livres era para a gente ficar miserável
e descansando, porque senão não dava para aguentar mais uma semana de trabalho. A gente considera que essa empresa foi uma coisa que deu errado na nossa vida aqui nos Estados Unidos, do ponto de vista administrativo, empresarial, financeiro, enfim. Mas a verdade é que essa empresa nos deu os nossos melhores amigos aqui nos Estados Unidos. Então não me arrependo por um segundo de ter sido essa a maneira que a gente veio para cá e a maneira como a gente iniciou a nossa vida aqui. Isso tudo que aconteceu foi no nosso primeiro 1 ano e meio aqui nos Estados Unidos, assim, foi bem tranquilo, como vocês podem ver. Mas agora eu quero contar para vocês detalhes dessas coisas que deram errado, né? Porque para 1 ano e meio foi bastante coisa que deu errado. Depois melhorou, mas eu quero contar esses detalhes porque eu quero que vocês entendam que não importa o quanto você se programe, o quanto você tenha planilhas, que as coisas podem dar errado e que vai ser difícil, mas que não é impossível. Então, é ali no meio, sabe? Eu não quero nem ser a pessoa que te fala, vem que vai dar tudo certo, sei lá, fique legal aí, tem emprego pra todo mundo, vem, é fácil. Mas também não quero ser a pessoa que diz pra você que é impossível, que você devia ficar no Brasil, que você não devia correr atrás se isso é um sonho para você, ou se você já, como eu, cansou e não vê uma perspectiva de vida mais no Brasil. Eu quero estar aqui no meio, eu quero te trazer para a realidade. Primeiro detalhe de coisa que deu errado, que aconteceu. Eu falei que a gente tomou algumas decisões financeiras não muito boas, né? E nossos gastos fixos ficaram altos, mas que decisões foram essas? A gente comprou um carro novo, um carro zero, e a gente pagava uma parcela alta, porque a gente era imigrante. Então a gente não tinha histórico, a gente não tinha crédito nesse país. E a gente se comprometeu, a gente queria um carro novo porque a gente não queria ter dor de cabeça. O problema foi que nós trocamos a parcela do carro, de comprar um carro, por um lease, que é basicamente um aluguel do carro. E o carro não é seu. A gente trocou achando que a gente estava diminuindo o tempo que a gente teria que pagar, porque eu já me imaginava naquela situação de não ter dinheiro para pagar as contas por muito tempo. Então eu pensava, não, mas pelo menos daqui a 3 anos a gente vai estar livre disso e a gente não vai ter que pagar esse carro tão caro mais e acabou. Mas eu não entendi que o carro não ia mais ser meu. Enfim, talvez isso seja papo para um outro vídeo explicando melhor essas coisas para vocês. Mas o fato é, a gente tinha uma parcela de carro alta para pagar e que não nos servia de nada porque a gente não podia vender o carro. A gente não podia vender o carro e trocar por um outro mais barato ou qualquer coisa assim. Então a gente estava ferrado. Quando a gente resolveu alugar finalmente um apartamento pra gente ficar, sair do Airbnb, a gente pegou um apartamento que era só um pouquinho mais caro do que um apartamento menor, num bairro piorzinho. Mas era um apartamento que era quase uma casa, então parecia, nossa, que super negócio. O que são $300 a mais, né? Se pra gente é importante ter espaço, a gente ia receber minha mãe aqui, a gente não queria estar num quarto e sala para fazer isso. Então, ok, não, pô, $300 a mais tá ok. Ainda tava super barato para um apartamento daquele tamanho, que ainda tinha garagem. Nossa, que negoção, né? A gente foi, se comprometeu com esse apartamento. Só que aí, quando vieram as vacas magras, como é que a gente pagava esse apartamento? Que era um negoção, mas para quem não tinha dinheiro, um negoção não adiantava de nada, a gente não tinha como pagar, né? Então era muito difícil. Então foi mais uma coisa que somou das nossas contas fixas. E além disso, da nossa inocência, nós fizemos passe anual dos parques. Assim, a gente não fez logo que chegou, não. Passou um tempo, por sinal, eu até perdi a última exibição do Wishes, que é o show de fogos da Disney, que eu amava, porque a gente não tinha o passe ainda, porque a gente, não, vamos esperar, a gente tá ok aqui e tal. Então, quando a gente começou a ganhar um dinheirinho com a empresa, a gente falou, ah, sim, né, vamos fazer os passes, né, doidos. Aí a gente fez. E aí a gente se ferrou, porque depois a gente tinha que trabalhar para pagar os passes e a gente não tinha tempo para ir, a gente não tinha energia para sair de casa. E quando a gente ia para o parque, né, porque não estava aguentando mais, vamos fazer alguma coisa, pelo menos a gente já pagou, a gente levava lanche. E nossa, né, que problema de primeiro mundo. Oh, meu Deus, ela vai para Disney e não pode comprar um picolé. É isso sim, é um problema de primeiro mundo, mas são coisas que mexiam com o nosso psicológico aqui. A gente não veio com isso na cabeça, a gente se programou muito para uma coisa completamente diferente, então a gente não tava, meu Deus, eu vou, que não tem nenhum demérito, né, eu vou com a mão na frente e outra atrás, eu vou pegar qualquer emprego que seja e eu não vou fazer nada, eu vou ficar assim até eu ter o meu green card ou o que quer que seja e depois talvez eu cresça na minha carreira. Não, a gente não veio esperando isso. E esse foi o nosso problema. Se a gente tivesse vindo com esse mindset, talvez a gente não tivesse tomado essas decisões que atrapalharam a gente. E aí, quando a gente tinha todos esses gastos fixos, gastos que no fim nem eram tão importantes, né? Pagar parque, pagar parcela de carro novo e tudo, não são coisas essenciais para você viver, mas a gente já estava comprometido. A gente teve que reduzir outras coisas que eram essenciais. A gente teve que comer basicamente arroz, feijão e ovo. E assim, muito gratos por poder pagar arroz, feijão e ovo sem nos endividar. Não se endividar também era uma grande questão, porque aqui
Não é assim, você faz uma dívida e aí você paga no cartão e aí daqui não sei quantos anos você fica com o nome sujo, mas daqui não sei quantos anos não tá mais. Aqui, se você não paga suas contas, se você perde o seu crédito na praça, você tá ferrado, a sua vida vai ser muito, muito, muito mais difícil. Então, ficar sem dinheiro aqui, eu acho que é até pior do que ficar sem dinheiro no Brasil, porque você ainda consegue contornar de algumas formas a sua vida financeira e dar a volta por cima mais rapidamente no Brasil. Embora tenha juros altos e tudo, aqui não. Aqui você atrasa uma parcela de qualquer coisa, acabou, você não consegue pagar mais nada, é tudo super caro e absurdo, e ninguém te empresta dinheiro, ninguém quer te vender carro, ninguém quer te vender casa, é impossível. Então a gente tinha esse fantasma, assim, era imigração e crédito, que a gente ficava nervoso com isso. Fora que, para pagar essas contas, como que a gente ia fazer? A gente não podia pedir dinheiro para ninguém. A primeira vez que a gente pensou em largar tudo e voltar para o Brasil foi quando a gente achou que a gente não ia ter condições financeiras de se manter aqui, que a gente ia ter que se endividar ou qualquer coisa assim e acabar com as nossas chances de um dia voltar para cá de outra maneira. Mas aí a gente sentou e falou, não, ok, vamos traçar um outro plano e vamos conseguir ficar. Mais um detalhe de coisa que deu errado. Esse trabalho do Daniel, além de ser horrível chefe, além de ser horrível trabalho, ele tinha duas alternativas de caminho que gastava a mesma gasolina, só que uma era com pedágio e era mais rápida, porque era uma via expressa, e a outra era sem pedágio e era mais devagar, porque tinha um trânsito enorme. Então, o que ele fazia? Ia pelo trânsito enorme, levava mais tempo para chegar, tinha que sair mais cedo de casa, chegava mais tarde em casa, porque ele economizava o dinheiro do pedágio. Enfim, essa foi uma fase muito ruim psicologicamente pra gente, e a gente tinha que se lembrar o tempo todo do quanto era ruim ter medo da violência no Brasil, do quanto eu passei 2 anos no meu mestrado dirigindo pela linha amarela com medo de morrer cada vez que eu ia e voltava, para pensar, ok, é melhor ficar aqui, mesmo nessas condições, que nem são as piores que eu já vi, tá? Mas que pra gente eram muito ruins. E no meio de tudo isso, né, a gente ainda teve que entrar com outro processo de visto, que, caso você não saiba, é bem caro entrar como processo de visto. E nesse novo visto que a gente fez, a gente ainda dava entrada direta no Green Card. E o Green Card também é caro. Só um exame médico pro Green Card é mais de $1.000. Vocês vão ver aí que ao longo desse processo todo, não dava para acreditar quando começou a dar certo. Felizmente, nós conseguimos superar tudo isso e em nenhum momento nós ficamos aqui ilegais ou tivemos que fazer qualquer coisa ilegal para garantir a nossa permanência. E nós conseguimos preservar o nosso cristal, que é o nosso crédito nos Estados Unidos. Isso tudo porque aos trancos e barrancos nós soubemos nos ajustar às diferentes realidades que se apresentaram e foram muitas em pouco tempo. Parece que eu tô aqui há 10 anos de tanta coisa que aconteceu, de tanta coisa que a gente passou, de tanto que a gente já sorriu, já chorou. Eu acho que essa é a qualidade que você tem que cultivar em você desde agora, desde o seu planejamento inicial, se você quer se mudar para os Estados Unidos. É a habilidade de se adaptar e de não se frustrar tanto quando as coisas derem errado, porque elas vão dar errado. E se eu puder te dar um conselho de graça para você vir para cá, tenha 3 planos, porque com certeza também o primeiro plano vai dar errado. E aí você vai precisar de 1, de 2. E eu não fiz isso, mas a gente teve que se esforçar 3 vezes mais para conseguir, porque não tínhamos esses planos. Eu espero ter ajudado a colocar um pouco de realidade e um pouco de esperança também no seu coração. Eu volto depois com mais vídeos sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilha esse vídeo se você acha que tem alguém que precisa ouvir. E dá aquele like também, porque isso ajuda o canal a crescer. E eu quero realizar mais sonhos aqui nos Estados Unidos. Acredita, esse like vai ajudar bastante. E estamos aqui para fazer a nossa entrevista para o Green Card. Estamos indo na caixa de correio. Esse é o meu. Welcome to the United States.